Olá, ouvintes da Rádio Geográfica, como vocês estão? Espero que estejam bem. O episódio dessa semana vem seguindo a nossa proposta de tratar temas mais voltados para a educação do ensino básico, temas que interessam vestibulandos, concurseiros, estudantes, e também não deixa de estar dentro da nossa geografia, dentro do processo de conhecimento geográfico. Hoje é dia 20 de novembro, o dia que é marcado pelo Dia da Consciência Negra. E para isso eu convido uma companheira de graduação aí, que é a Letícia, que é professora do ensino básico, para tratar esse tema com vocês, com bastante conhecimento, com bastante informação. E espero que vocês gostem. E este é mais um programa da Rádio Geográfica. Rádio Geográfica, o podcast da AGB Presidente Prudente. Olá a todas e todos, meu nome é Letícia, tenho 24 anos, sou professora de Geografia, formada pela FCT Unesp de Presidente Prudente. Leciono há 2 anos na rede particular de ensino e nesse ano, antes de estourar a pandemia aqui no Brasil, eu tive a oportunidade também de lecionar no ensino público. Bom, quero agradecer à AGB pelo convite em falar hoje sobre o Dia da Consciência Negra, né? Dia esse aí marcado pela morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais representantes à resistência à escravidão na época do Brasil colonial. Essa data ela foi descoberta por historiadores no início da década de 70, o que motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial a elegerem Zumbi como símbolo, né, da luta e resistência dos negros escravizados. Essa data ela começou a ser pensada como um símbolo, né, no governo Lula, que determinava a inclusão da temática história e cultura afro-brasileira no currículo dos currículos escolares, mas ela foi oficializada mesmo no governo Dilma por uma lei. Bom, falar sobre a consciência negra é muito importante, é um tema extremamente relevante, porque ela marca o reconhecimento dos descendentes africanos na Constituição da sociedade brasileira, né? É importante ressaltar essa questão da construção, porque o negro, a negra, ela teve um papel importantíssimo, teve e tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do país, e isso infelizmente não é reconhecido, não é valorizado, pelo contrário, né? É excluído, é negado, esquecido. Então, falar da questão racial, né, dessa temática, a gente pode abordar aí diversos assuntos. O racismo, o processo de segregação, discriminação, igualdade social, inclusão do negro e da negra na sociedade, religião, cultura afro-brasileira, entre outros assuntos aí que permeiam essa temática. E falar sobre isso também é pensar e questionar se essa temática ela está presente principalmente dentro das escolas, nos debates dentro da escola, né? Porque eu fico me perguntando que se para falar de questão racial, a gente precisa, dentro das escolas, né, especificamente falando, a gente precisa chegar no dia 20 de novembro. Acho que não, né? Acho que a questão racial, ela precisa tornar uma centralidade também dentro das salas de aula, né? Não ser trabalhada como uma matéria, um assunto secundário, né? Mas é preciso dar profundidade a esse assunto, não trabalhar no plano da superficialidade. Então, os professores, eles precisam trabalhar mais esse assunto dentro da sala. Eu vejo com os meus alunos, eles falam que esse assunto sobre questão racial sempre foi um assunto secundário, nunca foi aprofundado. Então ele precisa estar mais presente dentro da sala de aula, principalmente se a gente tiver alunos negros, né? Alunos e alunas negros e negras, né, dentro da sala de aula. Apresentar para eles o que é o racismo estrutural, né? Como isso foi introduzido na nossa sociedade, né? Como isso é materializado hoje em dia. E pensar também na questão racial é questionar se esses assuntos são cobrados dentro dos vestibulares e dos concursos, ou seja, será que esses assuntos caem? Se sim, como? Né? Pode ser que eles caiam, né? Pode ser que sejam assuntos que estejam lá presentes, seja
numa redação, ou seja, na área de humanas, que provavelmente é o que acontece, né? Cai em história, sociologia, ou até mesmo geografia. Então pode ser que seja abordado aí o Brasil colonial, pode ser que seja abordado assuntos mais recentes como o sistema de cotas, segregação racial, a luta antirracista, que teve uma manifestação bem grande aí nas mídias sociais, ou até mesmo manifestações mais radicais nos Estados Unidos. Então pode ser que sim, mas é uma incerteza, né? Então a gente não tem uma certeza de que esse assunto pode ser efetivamente abordado nos vestibulares ou nos concursos que são provas aí nacionais. E se não cai, né? Eu acredito que não muito, porque eu não lembro de algum vestibular ou de algum concurso que na sua redação tenha adotado a temática da questão racial, né? Então pode ser que seja bem vago essa temática dentro dessas provas. E se não caem com tanta frequência, ou se cai muito pouco, é porque não está trabalhando como deveria na base, né? Que é nas escolas. E também no ensino superior, né? Então os professores, eles precisam pensar em como dar profundidade nesse assunto, em como ele tornar ele central também, né? Seja através de livros, seja através de documentários, de filmes, enfim, não importa o meio, o importante é estar sempre debatendo essa questão dentro das salas de aula. Mostrar para os alunos que a gente vive ainda uma cultura escravista, né? Onde a população negra ela é excluída espacialmente, politicamente, economicamente, socialmente e culturalmente. Apresentar para os alunos as figuras importantes na luta pela igualdade racial, aquelas que foram importantes no passado e as que são importantes hoje no presente também, né? A gente teve aí recentemente uma figura muito importante, né, que infelizmente foi assassinada, que foi a Marielle Franco. Então a gente precisa falar também dessas representatividades de hoje em dia. Enfim, o fim da escravidão, ele não significou que o fim dos preconceitos racistas. A gente tem um exemplo aí como o apartheid na África do Sul, né? As leis segregacionistas nos Estados Unidos. Então a morte da população negra, ela continua acontecendo. E ela é apoiada por um Estado e por uma população racista. População essa branca e privilegiada, né? Então, a gente precisa dar importância, né, para o movimento negro. Por isso que a escola tem que trabalhar esses temas, né? As salas de aula precisam ter esse tema presente. Apresentar dados, né, também para os alunos. São pessoas brancas, né? A maioria do analfabetismo aqui no Brasil é de pessoas autodeclaradas pretos, pretas, pardos e pardas. A população negra tem mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, de se manter no mercado de trabalho, tem os salários mais baixos. E isso é o racismo estrutural, né? Que precisa ser combatido. E as políticas de ações afirmativas adotadas pelo governo ao longo dos anos, ela é pouco, é muito pouco, perto de tudo que essa população sofreu e ainda sofre. Então a luta é constante, né? E sempre vai ser. Então a gente precisa falar disso e trabalhar isso dentro das salas de aulas, que é fundamental levar isso para as escolas, não só no dia 20 de novembro, mas durante todo o período escolar. Bom, para finalizar, eu deixo algumas referências aqui. 2 livros da Djamila Ribeiro, Pequeno Material Antirracista e Lugar de Fala, que são leituras simples para entender mais sobre o assunto. Um livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, sobre o feminismo negro. E o livro Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Então, aqueles que tiverem interesse e quiser ler esses livros, ficam aí como referência. E muito obrigado por me dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse dia. E é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, que vocês consigam aproveitar as reflexões propostas pela Letícia e que o dia de hoje, com o episódio, com todas as informações que estão sendo disponibilizadas, vocês consigam trazer muitas reflexões sobre o que é o Dia da Consciência Negra.
Gostaria aqui de agradecer a Letícia pelo conteúdo tão grande e tão rico que ela nos trouxe. E é isso. Até o próximo programa e o próximo episódio. Tchau! Este foi mais um episódio da Rádio Geográfica. Nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio.